Por favor, abra a sua Bíblia, ou acesse aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 1, por favor. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 46. Nós vamos ler do 46 até o 56. Queridos, antes de nós lermos, hoje nós estamos iniciando uma nova série na nossa igreja, chamada Canções de Natal. E por que falamos canções de Natal? Porque nesses últimos 4 domingos nós vamos meditar sobre canções celebrativas a esse momento muito importante na história, que foi o Natal. E foi tão importante, mas tão importante, porque não foi um evento simplesmente que marcou aquele tempo, mas foi um evento em que marcou a história, né? A tal ponto que chega até os nossos tempos, né? E ele marcou tanto que a história se divide antes e depois do nascimento de Jesus, ou o nascimento do Mestre. E essa história, esse nascimento narrado nas Escrituras, foi tão especial, mas tão especial, que foi envolvido personagens em que esses personagens celebram tanto o nascimento do Mestre, em que eles então cantam a Deus, em louvor de gratidão a Deus, pelo nascimento de Jesus. E às vezes passamos desapercebido desses textos e não notamos a importância de vermos esses cânticos recheados de verdades, recheados de riquezas e de lições para cada um de nós. Hoje vamos falar sobre o cântico de Maria, em que ela canta a Deus depois que recebe a notícia que gerará Jesus. Depois nós vamos também meditar sobre o cântico de Zacarias, em que, celebrando ele como o pai de João Batista, ele então celebra também a Deus em um cântico. Também vamos meditar no cântico em que os anjos e os pastores cantam diante da presença de Jesus no seu nascimento. E também vamos ver o cântico de Simeão, em que ele teve a responsabilidade de apresentar Jesus no templo. Irmãos, olha, não tenho palavras, né? Mas tão rico, e vermos quanta riqueza nesses textos, de vermos pessoas cantando e celebrando a Deus de forma muito grata. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 46, diz assim, olha: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou os seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria, então, permaneceu ali cerca de 3 meses com Isabel e voltou, então, para casa. Maria, então, irmão, está cantando. Maria, então, está celebrando um momento importantíssimo na sua vida. E ela entende que foi tão importante na sua vida, que ela chega a dizer que as gerações lembrarão do seu nome. E não foi diferente, e não está sendo diferente, que estamos lembrando hoje do seu nome, e celebrando, então, a Deus por ela, porque ela foi, sim, escolhida por Deus, de forma exclusiva, unilateral. Deus a escolheu com um grande desafio, de gerar Jesus humanamente. O plano que Deus tinha, e nós sabemos isso hoje, porque o plano está pronto para o nosso entendimento já, mas o plano que Deus tinha precisava em que Jesus, o seu Filho, viesse à terra de forma humana. Filipenses capítulo 2 vai dizer isso a partir do versículo 6. Deus então, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se semelhante a homens, e ele, reconhecido em figura humana, em si se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A humilhação foi tão grande que, para Deus, Jesus então se encarna através desse grande movimento de ser gerado por alguém. E Maria então foi essa escolhida. Maria não foi escolhida porque tinha atributos para isso. Maria não foi escolhida porque tinha condições para isso. Maria não foi escolhida porque tinha qualidades para isso. Até porque ninguém humanamente tem condições, qualidades e atributos suficientes para atrair Deus a tal ponto de Deus a escolher por isso. Nós temos que entender que esta escolha foi feita de forma exclusiva por Deus. Não estou dizendo que Maria não tinha os seus méritos. Os méritos que Maria tinha não era para ser escolhida, mas era méritos de uma serva temente a Deus, como diz o texto. Então, uma serva temente a Deus, ela simplesmente o que Deus queria para, de forma exclusiva, a chamar para esse grande desafio. Mas esse nome, já percebeu, queridos, que causa a gente eu não vou dizer desconforto, mas um pequeno incômodo, porque às vezes a gente acha que falar de Maria já vão nos chamar de católicos, né? E parece que se exaltar muito, a gente está idolatrando. Então a gente prefere caminhar no outro extremo. Olha, não vamos comentar muito sobre isso, não vamos falar muito sobre isso, não, porque vai mexer com outra religião, então vamos deixar isso quieto. E nós vemos isso na medida que a gente vai estudando um pouco a palavra de Deus e percebendo que nós exploramos pouco a figura de Maria, que foi importantíssima no tempo e na história. Por isso, caminhar nos dois extremos é perigoso. Não podemos dar a Maria um poder e uma glória que ela não teve, porque Deus não disse que teve. E também não podemos caminhar por um isolacionismo e deixá-la de lado, porque também Deus assim não a fez, mas a destacou também a sua importância, porque ou nós caminhamos nos extremos e outros são perigosos, mas temos que destacar um perigo muito grande, até que outra religião a destaca a tal ponto, e a idolatra a tal ponto, porque entendeu a sua importância no tempo, e essa importância exagerada gerou algumas coisas que nós pensamos diferente, mas só pensamos diferente porque a Escritura Sagrada não nos dá base para aquilo que eles entendem. E eu só quero destacar, porque nós vamos caminhar no cântico dela, e aí, então, é importante a gente pensar sobre isso. A Igreja Católica entende, irmãos, que Maria foi tão especial, mas tão especial, que o pecado original não lhe alcançou. Maria não teve pecado. Isto nós pensamos diferente, porque Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23 diz que todos pecaram, e todos estão longe, distantes da graça e da glória de Deus. Se Maria não teve pecado, o pai de Maria também não podia ter pecado. Se o pai de Maria não teve pecado, o pai de Maria e da mãe de Maria também não podia ter pecado. Ou seja, se caminharmos nesse pensamento que Maria não teve pecado, nós vamos chegar até Adão. E esse tinha muito, irmãos. Amém, queridos? Esse aí, o que lhe faltava era pecado, né? Então, Adão, então, não. Ou seja, a inexistência do pecado original é um perigo em nós pensarmos que Maria, então, não teve. Maria teve sim pecado e ela era uma pecadora. É estranho pensar isso, né, irmão? Nos incomoda. Como uma pecadora teve Jesus? Justamente isso. Maria foi tão escolhida, nada dela no sentido humano poderia atrapalhar esta gestação. Então, nem o pecado que nela tinha alcançou Jesus. Outra coisa interessante, irmãos, é que eles também entendem que Maria era tão divina, e ela foi dita como mãe de Deus, progenitora de Deus. Isso também é para nós um perigoso, porque Deus, antes mesmo de Maria existir, já era Deus, como diz João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Antes da eternidade, ele já era Deus. Então, Maria só emprestou o seu útero para que pudesse dar vida a Jesus. Por isso, ela não é divina a esse ponto de gerar Deus. Deus não foi gerado nesse sentido, né? Deus já existia. Outro entendimento também é que Maria foi virgem a vida toda.
como até antigamente, nos pensamentos de muitos, a ideia da perda da virgindade era uma ideia de uma agressão muito grande, de uma falta de pureza muito grande, né? Então, pensar que Maria deixou de ser virgem, daria a ela uma impureza que ela, como mãe de Deus, não poderia ter, né? Mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 3, que Maria teve outros filhos, a tal ponto que as pessoas, quando encontraram Jesus falando das verdades de Deus, confundiram e pensaram: não conhecemos este? Não é esse Jesus? Não conhecemos também os seus irmãos? Não conhecemos a sua mãe? Não conhecemos o seu pai? Então, parece que Maria teve uma família extensa além de Jesus, né? Outro dogma que a Igreja Católica entende é que Maria foi tão santa, mas tão santa, mas tão santa, que ela não passou pela morte. Ela foi levada integralmente aos céus. Isso é outro perigo. Não é perigo porque ela poderia ser assunta aos céus. Porque isso na palavra de Deus não é uma novidade. Porque em Gênesis capítulo 5, Enoque foi levado aos céus, sem passar pela morte. Elias, em 2 Reis capítulo 2, também passou pela morte, não passou pela morte, foi levado aos céus. O nosso problema não é Maria ter assunto aos céus, é a Bíblia não dizer que ela foi. É só isso. Então a crise não é essa. Então não podemos dar a ela algo que não foi. E todos esses dogmas que aqui foi falado, eles existem porque a igreja se reúne e em concílio, através do Papa, decreta um decreto papal dando a ela esse dogma. E debaixo do decreto do Papa, então não se questiona, né? Independente das Escrituras, porque eles entendem que a tradição da igreja está acima das Escrituras por existir antes. É o que eles entendem e nós pensamos diferente. Achamos a especial, entendemos que ela foi escolhida, mas pensamos que ela não se enquadra e não se encaixa nesses dogmas. Temos que ter cuidado um pouco sobre isso. Mas agora, queridos, Maria então canta a Deus. Mas ela canta a Deus porque ela teve um encontro muito interessante. Só volta um pouquinho, olha o versículo 26, por favor. Eu só vou ler e vou dar uma ou duas paradas rapidamente, só para nós entendermos que ela canta por causa disso. Olha só, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de quem, queridos? Então prova mais uma vez que foi uma escolha exclusiva de Deus, porque da parte de Deus, Deus enviou um anjo. Versículo 26, para uma cidade da Galileia, o Senhor enviou o anjo Gabriel, uma cidade chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. O nome dela, a virgem, era chamada Maria. Então, entrando um anjo, ela estava ali e disse a ela: alegra-te, muito favorecida. Tem outra versão aí diferente? Versículo 28. Salve agraciada, né? Então, tipo assim, Maria, isso até faz parte de um entendimento religioso, né? Maria cheia da graça. E se ela era cheia da graça, não podia ter pecado, por aí vai. Então, salve Maria agraciada, não é isso? O Senhor é contigo. E ela então, 29, porém, ao ouvir essa palavra, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Só um detalhe, queridos. Um anjo se apresenta diante dela e diz: Maria agraciada, cheia de graça, você então foi escolhida, o Senhor é contigo. E a preocupação dela é entender o que isso significava. Maria não se assusta que ela está conversando com um anjo, né? Maria não está percebendo que ela está conversando com um anjo. De repente, qualquer um de nós, de repente não, provavelmente a gente, que a gente tem medo de escuro, a gente tem medo de assombração. Quem não tem, queridos? A gente tem medo de chinelo virado. Tem ou não tem, queridos? Pastor, larguei isso. Mas, por final das dúvidas, vamos desvirar isso aqui, né? Eu tinha um amigo que era assim, está gravando, né, rapaz? E está ao vivo, né? Isso é terrível, né? Irmãos, ele tinha medo de chinelo virado, que era uma doideira. Ah, não, eu não vou deixar. E ele se preocupava, ele deixava de fazer algo para desvirar um chinelo, porque a mãe de alguém pode morrer. Quem morava na roça, irmão, tinha medo de lobisomem. Tinha ou não tinha, queridos? Quem aqui veio da roça, irmãos?
Mas chegou a ver lobisomem não, né? Mas não tinha essa história? Lobisomem, né? Tinha mula sem cabeça, olha aí. No Amazonas tem um boto, e por aí vai. Maria está conversando com o anjo e diz assim: anjo, o que significa essa saudação sua aí? O que você quer dizer? Eu quero entender. Ela então, o anjo continua dizendo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você vai conceber, vai dar à luz a um filho, e ele chamará Jesus. Grande será este nome, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi a seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. 34. Então disse Maria ao anjo: como vai ser isso? Maria não está entendendo nada, queridos. Maria está brigando. Como é que vai ser isso, Gabriel? Ou Maria conhecia Gabriel de alguma outro evento, mas Maria está muito leve. Maria não está entendendo, diz: como é que vai ser isso? Eu preciso entender, porque você me disse isso, e o que vai acontecer? Porque eu não tenho relação com homem algum. 35, fique calma, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo descerá sobre ti, e então vai te envolver como uma sombra, e por isso também entre o santo há de nascer e será chamado Filho de Deus. Queridos, depois desse evento, Maria não sabe o que fazer, como qualquer um de nós não saberia, e ela só tem uma vontade, ela só tem um desejo, porque ela fica na casa ali de Isabel, e ela fica durante um tempo, e ela só tem um desejo: eu vou cantar. Porque é assim, é muito comum a gente, quando recebe uma notícia muito, muito boa, já reparou que a gente canta dentro do carro, quando alguém te liga: olha, rapaz, você ganhou aquele negócio, rapaz, você está rico, né? Olha, dá vontade de cantar. Olha, amor, vem para casa, vem cedo, eu preparei uma jantinha para a gente, está tudo limpinho a casa, olha, está uma benção aqui, vem mais cedo. O marido fica feliz, queridos. O marido agradece a Deus, ele canta, ele louva a Deus, que está tudo preparado, porque ele sabe que vai ter naquela noite uma boa recepção. Amém, queridos? Amém? Uma dica para as irmãs aí, tá? Faça isso que eles gostam. Amém, queridos? Os homens gostam disso? Gostam? Tá bom. Mas isso é raro, raro. Espero que seja sempre isso, não, que é um desafio. Ela canta, ela celebra, ela entende que ela precisa cantar, porque ela foi alcançada pela graça de Deus. Aquela anunciação era uma expressão, aquele cântico era uma expressão do que ela poderia fazer de melhor para falar com Deus. Ela poderia orar, ela poderia fazer uma reunião, ela poderia fazer qualquer coisa para dizer o que aconteceu, mas ela prefere cantar a Deus. Queridos, em 1 Samuel capítulo 2, tem um cântico muito parecido com o cântico dela, que é o cântico de Ana, quando também recebe a graça de Deus, estéril, e receber então a grandeza de ser mãe. Alguns chegam a dizer que esse cântico se assemelha ao cântico de Ana, mas independente de se assemelhar ou não, se Maria tinha esse cântico na sua cabeça, o mais importante é que esse cântico está cheio de verdade. Uma verdade do Natal, uma verdade do nascimento do Mestre. E é sobre algumas verdades deste cântico que eu queria meditar com os irmãos, eu queria pensarmos nisso hoje, por favor. Olha só, o primeiro entendimento que Maria teve, de muitos, isso aqui não podemos explorar todos, versículo por versículo. A Maria teve o entendimento, queridos, que após ser alcançado pela graça de Deus, ela enxergou quem ela era realmente sem Deus e qual deveria ser a sua postura diante de Deus. Ela foi alcançada pela graça de Deus e ela olhou para dentro de si e percebeu algumas coisas. Olha o que ela diz no versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma louva ao Senhor, a minha alma engrandece, a minha alma agradece, a minha alma canta. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela engrandece ao Senhor, ela entende que ela vai gerar o Salvador. E 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela entendeu o seguinte: eu não tinha condições para ser escolhida. Imagine eu, Maria, com a minha vida, com a minha história. Imagine eu olhando para dentro de mim, sabe o que eu preciso? Eu sou serva,
preciso de Deus, preciso de um Salvador, e sem Ele eu não sou nada. Ela entendeu e olhou para dentro de si e percebeu quem ela era. Mesmo uma pessoa muito atribuída de títulos e agraciada no que for, precisa entender que ela sem Deus, ela não é nada. Quanto mais ela entende a agraciada que ela foi, mais ela olha para dentro de si. A graça de Deus, irmãos, é tão maior do que a gente, que nós não temos a ousadia e a condição de acharmos que somos alguém, inclusive com Ele. Imagine então sem Ele. Se ela entendeu a graça de Deus por ser alcançada por Jesus, de gerar Jesus, ela entende, eu sou serva, eu preciso entender a minha humildade, Ele é meu Senhor e eu só tenho que agradecer. Ela tinha condições de dizer e de colocar-se numa posição que hoje muitos, até por pouco, se colocaria. Deus me alcançou. Eu vou gerar Jesus. E esse discurso dela poderia ser um discurso que ela poderia usar isto a vida toda. Até porque a sua gestação e a criação de Jesus seria uma criação normal, como qualquer outro menino. Apesar de ser Jesus, apesar de ser Deus Todo-Poderoso, ele não era um neném, um garotinho que ficava abrindo as águas da sua banheira. Ele não era um garotinho que matava um passarinho e botava para viver na hora. Não, ele até os 12 anos, ele foi um garoto, um menino muito, muito, muito comum. Mas ele era Jesus. E Maria então, e José, o seu esposo, o seu pai, tem a oportunidade de criá-lo debaixo de muito temor e tremor. Ela então caminha na trilha da humildade, entendendo que ela está tendo um privilégio dado por Deus, e ela vai dizer lá no final, que ela então precisa cumprir e ser simplesmente obediente. A graça de Deus, queridos, não nos faz diferentes, não pode nos fazer soberbos, exclusivistas, separatistas, e acharmos que Deus nos escolheu para sermos diferentes e especiais, principalmente neste tempo. Deus não nos escolheu e Deus não nos alcançou com a sua graça para fazermos da gente diferente. Deus nos fez e nos alcançou pela sua graça para sermos simplesmente luz do mundo. O próprio Senhor, irmãos, foi tão simples, mas tão simples, que ele foi e era confundido como qualquer outro judeu, menino judeu comum. Ele não tinha diferença nenhuma, a não ser quando ele, então, manifestava o seu poder e ali, então, realizava milagres tremendos. Mas, provavelmente, do seu nascimento até os 30 anos de idade, a Bíblia não relata nenhum episódio diferente ou extraordinário, a não ser ele, com mais ou menos 12 anos, pregando no templo, e os religiosos e as pessoas ficaram maravilhados. Não nada demais em relação a isso. Mas, fora isso, um menino comum. Queridos, Jesus foi comum. Efésios vai dizer também, Filipenses vai dizer que Jesus deixou a sua glória. Jesus entende, queridos, que este processo de se humanizar é para fazer a fé mais e possível àqueles que estavam naquele tempo, como também hoje do nosso tempo. As pessoas precisam nos confundir. As pessoas não podem olhar para nós e acharmos diferente, porque a roupa é diferente, porque o linguajar é diferente, porque a música é diferente, mas porque tem algo que é diferente e eles não descobrem o que é. Essa é a grandeza da fé. O mundo precisa nos olhar como diferentes, não pela roupa, não pelo que falamos, mas porque tem algo que eles não entendem o que é, mas é diferente. Vocês já tiveram essa experiência, de alguém dizer assim, olha, fulano é diferente, eu não sei o que ele é, mas o que ele tem, mas eu não sei, ele não disse que era crente, ele não está com uma roupa de crente, ele não fala igual, ele está estranho, mas ele tem algo diferente, perto dele eu tenho paz, eu gosto de conversar com ele tem algo, é isso aí, este é o segredo, né? Quem bate então no peito e diz que é servo, quem bate então no peito e diz que foi alcançado pela graça, a Bíblia diz que eram os fariseus e os saduceus, e a esses foram chamados de hipócritas. Maria assume uma postura de serva, humilde e entendendo então o seu papel. A graça lhe alcançou, qual é a sua postura diante disso?
como você se sente, como você se porta. Isaías capítulo 6, que vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor, assentado no alto sobre o trono, e ele teve uma visão tremenda. Logo após que ele teve essa visão, ele tem uma postura interessante. Ele então se encolhe, se entristece, diz assim: Senhor, como eu posso ter essa visão? Eu, Isaías, que habito em um povo de lábios impuros e também tenho impuros lábios. Senhor, eu não mereço. E aí o Senhor então o encoraja e entende dar a ele também uma missão. Olha que dinâmica interessante. Ele contempla o Senhor e ao mesmo tempo ele contempla o seu interior. E nessa dinâmica de contemplar o Senhor e olhar para o interior, ele assume quem ele era. Na medida que Deus vai nos dando oportunidade de conhecê-lo, no mesmo nível eu tenho que olhar para dentro de mim. Essa dinâmica precisa ser rápida e precisa ser diária, precisa ser frequente, precisa ser ligeira. À medida que Deus vai me agraciando, vai me abençoando, me alcançou pela sua graça, com a sua salvação, está alcançando os meus, está me abençoando, eu tenho que na hora olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, eu não mereço. Eu sou seu servo, eu sou sua serva, e obrigado porque o Senhor me alcançou e a minha alma te engrandece. Alcançado pela graça de Deus e assumir uma posição altiva é um caminho perigoso para qualquer cristão. A graça que exalta um homem e coloca um homem num pedestal e no centro é a graça dada pela religião. A graça pelo evangelho sempre vai nos levar a uma postura de servo e a uma postura de serva. Amém, queridos? E que bom que Maria entendeu isso. Outra coisa que Maria entendeu, porque esse cântico vai expressando verdade, né? Outra coisa que Maria entendeu está no versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Olha para cá, irmãos, ela usa a expressão o poderoso. Ela entende que Deus fez a ela grandes coisas. Maria aqui, queridos, está com qual idade? Estudiosos entendem que ela está com entre 16 e 18 anos. Muito nova. A expressão que ela usa, grandes coisas, parece que ela chega até aqui com grandes eventos. Não, ela por ser muito nova, as grandes coisas que Deus fez, provavelmente ela entende, Deus a sustentou, Deus a cuidou, e ela chega a essa idade tão pequena, e que naquele tempo era normal, e compreende: o Senhor me escolheu. Queridos, o Senhor fez a ela grandes coisas, e ela só tem uma intenção então. Ela então entende que ela, por ter sido alcançado pela graça de Deus, gera nela um coração de gratidão, porque o que ela tinha de mais precioso e o que Deus fez de mais gracioso para ela foi ter a escolhida. O que temos de mais precioso e o que temos de mais necessário para a nossa vida, o Senhor já nos deu, que foi a sua graça. O Senhor me fez grandes coisas. O que o Senhor fez com Maria? E ela entende: o fato de ter me guardado e cuidado de mim, e agora ter me escolhida, eu entendi que é isto que eu preciso. Por isso, Senhor, o seu nome é santo, e a sua misericórdia vai de geração em geração. Ou seja, Senhor, o Senhor estava cuidando de mim, geração em geração, geração em geração, geração em geração, até que esta promessa chegasse. E o Senhor então me escolheu. Senhor, eu posso ser grato? Queridos, é muito mais do que predestinação, é muito mais do que livre-arbítrio. É entender que Deus, na sua graça infinita, invade o tempo, a história, a cronologia, a geografia, para te escolher. E a minha preocupação é nós sermos uma geração, ou um tempo de uma geração, em que está tão insatisfeita com a graça de Deus, que entende que a graça de Deus precisa vir alcançada e acompanhada de alguma coisa. Parece que ser só salvo ou salva, parece que falta alguma coisa.
Parece que eu preciso ser cabeça, parece que eu preciso ter mais poder, parece que eu preciso ter dinheiro, eu preciso me destacar, eu preciso crescer, eu preciso de um coach particular, eu preciso, sei lá, ser diferente, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ser superior. Meu Deus do céu, eu tenho que vencer sempre, eu tenho que matar leão, pastor, é um leão por dia, pastor, eu tenho que ser tudo isso. E Deus diz assim, olha, calma rapaz, minha graça te basta. Paulo vai dizer assim, olha, 2 Coríntios capítulo 12, Senhor, eu estou enfermo, eu estou muito triste, olha, Senhor, tem um monte de coisa acontecendo comigo, um enviado de Satanás, um mensageiro de Satanás, está me atormentando diariamente, eu estou orando e eu quero que o Senhor, traduzindo para o nosso tempo de hoje, né? Eu determino, eu repreendo, eu mando, eu dei o envelope, fiz um monte de coisa, sai agora. E o Senhor disse a ele, nananina não. Sabe por quê? Não, porque eu te conheço, Paulo. Conhece como? Eu te conheço. Sabe por quê? Porque se eu fazer isso com você, você vai ficar muito soberbo. E para que você então não fique soberbo, eu só vou dizer para você uma coisa. O que eu posso ouvir que vai me aliviar? A minha graça te basta. Paulo, está doente, não está? Só precisa disso. A minha graça te basta. Fica doente com a minha graça. Parece que a gente quer a graça, mas quer a saúde. Parece que a gente quer a graça, mas quer a prosperidade financeira. Parece que a gente quer a graça, mas a gente quer ser o cabeça. Parece que a gente quer a graça e quer mais alguma coisa. Deus deu a Paulo ao contrário. A graça em um momento de dificuldade para ele entender. E aquele momento de dificuldade não ia diminuir em momento algum a graça de Deus nele. Sabe por quê? Porque a graça, ela é suficiente simplesmente para uma coisa. Para nos salvar. Não é para prosperar, não é para você fazer diferente. Tudo isso pode até acontecer, mas não foi porque ele lhe alcançou. Porque ele lhe alcançou simplesmente para te salvar. Você é grato por isso? Você agradece a Deus por isso? Ou você não entende que está faltando alguma coisa? Pastor, falta um carro aí, porque se não for 2019, fica estranho, pastor. Tem que ter alguma coisa. Maria entende que nela e para ela não falta mais nada. O que temos de principal, de mais importante, já temos. A graça de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer isso. Salmo 103, versículo 2, também vai dizer isso. A graça, quando nos alcança, precisa gerar em nós um coração de gratidão a Ele, porque temos o que precisamos e necessitamos de mais importante. E ela continua cantando. 51. Agiu com o seu braço forte. Valorosamente dispersou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos. 52. Derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes. 53. Encheu os bens dos famintos, despediu os vazios os ricos. 54. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia. Olha para cá, rapidamente. Irmãos, que riqueza teológica de Maria em cantar, né? Porque Maria não sabia, mas envolvida por toda essa história, por Deus, ela não tinha capacidade de cantar coisas diferentes, nem se ela quisesse. Até porque, eu não sei, queridos, e aqui, por favor, abrir aqui um parênteses, isso é uma coisa minha, não dizendo, a Bíblia não diz isso, em que momento Maria ficou grávida? Será que foi porque a gestação de Maria foi uma gestação normal? O fato de ser Jesus, o fato de ser Maria e o fato de ser naquele tempo, não quer dizer que ela ficou 2 anos grávida, ou menos, uma gravidez normal. E se ela não foi e não ficou grávida do método convencional, e ela ficou envolvida e foi envolvida pelo Espírito de Deus, em que momento então ali foi gerado? É possível que esta gestação se inicia enquanto ela estava falando e perguntando a Gabriel o que ia acontecer, de que forma ia acontecer. Provavelmente, não sei. Momentos depois, também não sei. Será que ela cantou esse cântico já com a semente e já com o mexe no seu ventre? É possível, e muito possível.
E ela então, queridos, estava totalmente iluminada, envolvida. E é por isso então que ela canta. E nessa expressão, nesse momento, do 51 ao 54, ela revela três coisas interessantes. A primeira que ela revela, que ela vai dizer assim, olha, agiu com o seu braço forte, dispersou no coração o que alimentavam pensamentos soberbos, derribou também dos tronos os poderosos. Ela entende que com o nascimento de Jesus, esse nascimento ia mexer com a estrutura e o sistema religioso do tempo, mexeu com os poderosos, mexeu com a religião, ia mexer, e ela então entende, e vai dizer assim, Senhor, derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Ela também entende que agora os humildes, que eram os rejeitados, que eram os gentios, também iam ser alcançados pela graça de Deus. Maria entende agora, queridos, que o sistema religioso ia ser sacudido, os gentios também iam ser alcançados, porque isso foi agraciado, e ela vai dizer também no versículo 53, 54, que amparou a Israel, ou seja, agora também o povo de Israel, e principalmente aos judeus, também seriam alcançados pela graça. Maria está preocupada com a religião, com os judeus e com os gentios. A graça de Deus, quando nos alcança, sempre vai gerar em nós compaixão pelo outro. Maria grávida, Maria com um grande privilégio, com um grande desafio, está cantando e preocupada com Israel, preocupada com a religião e preocupada com os gentios. Maria, por ter sido alcançada, compreende que aquela graça não poderia ser só para ela. Não poderia estar só nela. A graça que estava nela, ela entendia que ia abençoar o tempo e também as gerações. A graça de Deus em mim precisa me incomodar com a falta da graça do outro. Se a graça e a falta de Deus no outro não me incomoda, você precisa então rever esta graça. A graça de Deus imediatamente sempre me incomodará com a necessidade espiritual do outro. Estamos num tempo de Natal. É muito comum, neste tempo, pessoas automaticamente, só pelo tempo, ficarem piedosas. Já percebeu isso? Mas caridosas. Alguns fazem uma dieta diferente na sua alimentação. Alguns falam até mais baixo. Já reparou isso? Fala baixo, Natal. Fala baixo. Não vamos brigar. Não vamos brigar. Dão mais doações. Andam mais devagar. Já percebeu isso, queridos? Ficam diferentes no trabalho. Porque é Natal. Ninguém entende nada. Porque o camarada ficou o ano todo, rapaz, só Jesus. Os irmãos entendem só Jesus, né? E agora, do nada, ele está piedoso. Sabe por quê? Porque é Natal. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Só não foi gerado pela graça. Mas é ótimo. Porque, de certa forma, também nos ajuda e nos ponteia, podemos dizer assim, para que ele seja alcançado. E que podemos, então, fazer disso uma ponte. Para que possamos fazer isso, então, de um momento, de oportunidade, de falar também de Jesus a ele. Queridos, a misericórdia com o outro é tão importante, mas tão importante, que 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, a este mente. Ou seja, parece que está ligando o amor ao próximo, a misericórdia com o próximo, ligada ao meu conhecimento a Deus. Se a minha graça, ou a graça que me alcançou, não me incomoda e não me gera compaixão e a misericórdia com o outro, isso precisa ser revisto. E não importa se você frequenta a igreja, porque é possível frequentar a igreja, ser pastor, cantar no louvor, ser membro da igreja, fazer um monte de coisa, nem ser crente. É triste, sabia, irmãos? É triste isso. Mas é possível. Infelizmente é possível. Sabe por quê? Porque nós não temos o poder que Deus tem de olhar e discernir de forma real e plena. O que podemos conhecer do outro é um pouco dos frutos, mas até esses frutos podem nos enganar. Mas o Senhor não, o Senhor é este que conhece. E por que o Senhor então permite? O Senhor então permite para que no devido tempo e oportuno, Ele divida os que são
com aqueles que não são. Mas enquanto o Senhor não divide isto de forma plena e final, o Senhor então está nos dando a oportunidade, queridos, de também compartilhar e ajudar e de se compadecer com a necessidade do outro. Nós não podemos andar em nossa cidade e não se incomodar com a carência do outro. E principalmente carência espiritual. Porque a carência espiritual, ela é tão trágica para o milionário e para o mais pobre dessa cidade. A tristeza deve ser a mesma. Eu sei que nós, humanamente, temos a facilidade de se compadecer com o outro que está frágil socialmente. Mas precisamos entender que a compaixão que Maria tem é pela religião, é pelos gentios, é por Israel, é para o tempo dela. E ela então entende isso. E ela continua a cantar, e canta, e canta, e canta, e canta, e canta. E ela chega no versículo 55 dizendo: o favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Ela termina cantando, entendendo que agora nela se cumpre principalmente uma promessa, que já estava já no entendimento dela, pela história e pelo que ela conhecia da religião. É que a promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis capítulo 12, que faria dele uma nova nação, e um povo abençoado, e um povo bendito, se inicia agora por ela. Maria entendeu, queridos, que estava se iniciando um novo tempo, porque ela estava gerando Jesus. Queridos, de maneira nenhuma eu quero me comparar, e quero comparar isto, mas guardando as devidas proporções, se Maria teve o privilégio de carregar o Mestre no seu ventre por meses, nós também temos a oportunidade de ser morada desse Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Se Maria foi alcançada e gerou, nós agora somos templo e fazemos dele morada. Maria foi agraciada, não podemos negar isso. Mas olha que coisa interessante, você também. Que graça. O anjo não lhe apareceu, você de repente não teve essa experiência, mas você entendeu e a luz brilhou pelo Evangelho. E se você está aqui nessa noite, e você de repente quer ser morada, e quer fazer do Senhor em ti morada, você também tem a oportunidade. Basta você compreender e entender, é isto que eu quero. E a partir daí então, viver e se disciplinar para viver uma nova vida. Se você entende isso, se você compreende isso, e isso não veio nem de você, mas foi do próprio Deus, que também a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você fazer força, eu quero muito conhecer a Deus, se isto for sincero, isso veio de Deus. E você tem a oportunidade também de ser alcançado por essa graça, porque foi a própria graça, através do Evangelho, que está lhe incomodando. Então faça esse compromisso com Deus hoje. Pastor, eu já entendi isso, já compreendi isso, e eu quero fazer diferente. Façamos então igual Maria. Olhamos para a graça e olhamos para dentro de nós. Olhamos para a graça e sejamos gratos. Olhamos para a graça e pedimos ao Senhor que tenhamos um coração quebrantado e principalmente misericordioso com o outro. Se fizermos isso, queridos, temos certeza que também seremos abençoados por Ele. Amém, queridos?